Oi, leitores! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse livro ele é dos anos 30 para os anos 40, mais especificamente de 1937, e ele é um clássico da literatura nacional. Então vamos lá, sobre o que se trata essa história. Essa história vai contar um pouquinho sobre o dia a dia e os crimes dos Capitães da Areia. Os Capitães da Areia são um grupo de delinquentes juvenis formado por crianças de 8 a 16 anos de idade, com em volta, mais ou menos, de 100 a 50 crianças. A gente vai conhecer os Capitães da Areia através, primeiro, de uma notícia de jornal que vai aparecer nas primeiras páginas do livro. Na minha edição, elas vão aparecer desse jeito, vai estar escrito Cartas à Redação, e aqui vai aparecer as publicações do jornal. Ó, pode até ver que eu fiz uma marcação aqui, com marca-texto, e elas vão aparecer assim ao longo de umas 6 ou 10 páginas, mais ou menos. Nessa notícia de jornal, o jornal se chama Jornal da Tarde, eles vão questionar por que as autoridades não fizeram nada para deter esses menores infratores. A partir dessa notícia, a gente vai ter as autoridades se manifestando. Uma delas é o chefe de polícia, ele vai dizer que ele não prendeu os menores porque ele tem que receber um aval do juiz de menores para poder fazer isso. E o juiz de menores vai falar que ele só cuida dessas crianças depois que elas são inseridas no sistema prisional e são mandadas para o reformatório. Depois dessas duas cartas que vão aparecer no jornal, a gente vai ter mais duas cartas, uma de uma mãe de uma dessas crianças e outra de um padre chamado José Pedro. Essa mãe ela vai afirmar que dentro do reformatório essas crianças sofrem castigos severos e eles não são bem tratados. Ela vai dizer que é bom o jornal ir lá sem avisar para verificar tudo que ela está avisando e que o padre pode confirmar tudo o que acontece lá dentro. O padre, ele vai ser uma figura que vai estar dentro desse reformatório porque ele vai trazer missa ou ajuda religiosa para essas crianças. Ele vai confirmar que ele vê isso que acontece lá dentro e que ele não concorda. Depois que essas duas cartas são publicadas, elas não recebem muita atenção na realidade. Elas são publicadas ou no meio de anúncios ou como textos bem pequenininhos de um jornal, não como principais, como aconteceram com as outras autoridades. Depois dessas duas cartas, o diretor do reformatório vai enviar uma carta para o jornal dizendo que isso são mentiras e vai dizer para o jornal ir visitar lá para verificar isso. Só que ele fala que o jornal só pode verificar lá num dia marcado, porque é fora do regulamento e sem marcar data. Um dos jornalistas vai lá, verifica o local e ele acaba dizendo que realmente esse local tá certo, não tem nada de errado acontecendo lá dentro. Já por esse começo do livro, a gente tem uma noção do tom que a história vai ter. Depois dessa notícia de jornal, a gente vai passar a conhecer os Capitães da Areia. Ao todo, a gente vai ter um destaque para 8 personagens dentro desse grupo. Eu fiz algumas anotações aqui para me lembrar o nome dos meninos e quem eles são, porque como são muitos meninos, é meio difícil de lembrar todos, então eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, mas eu lembro de algumas coisinhas também. Um dos principais desse grupo de 8 meninos é o Pedro Bala. O Pedro Bala vai ser o chefe dos Capitães da Areia. Ele nem sempre foi o chefe deles, ele acabou entrando numa briga com o ex-chefe do grupo e acabou ganhando. Só que nessa briga, ele acabou ficando com uma marca no rosto que foi feita nele com uma arma de corte. E os policiais, eles sabem que o chefe dos Capitães da Areia tem essa marca, mas eles nunca viram o rosto do menino. Então eles não têm como identificar o Pedro Bala, por isso que eles acabam conseguindo sempre escapar dos policiais. O segundo, mais importante dentro desse grupo, vai ser o professor, ou conhecido também como José Pedro, mas ele usa o nome de professor mesmo dentro do grupo. O professor, ele é um menino que lê livros, ele tem contato maior com a arte, então ele acaba tendo uma sagacidade maior para lidar com as coisas. Por isso, ele acaba sendo um dos principais que bola os planos de roubo dos Capitães da Areia. Ele, junto com o Pedro Bala, tem mais autoridade dentro do grupo. A gente vai ter também o João Grande, que é mais um assistente desses dois personagens, e que ele não tem tanto destaque ali, ele tá mais como uma figura de afirmação de poder desses dois outros personagens. E como um amigo também. A gente vai ter também o Sem Pernas. O Sem Pernas, ele tem esse nome porque ele é um garoto coxo, ele é manco, então ele não consegue andar direitinho. A gente tem até uma história que fala sobre ele um pouquinho, que é um trauma que ele tem, que uma vez ele foi capturado pelos policiais e eles acabaram torturando esse menino e por ele ser coxo, ele tinha que correr ao redor da sala onde ele estava sendo torturado e os policiais batiam nele. Então, só por esse tom, vocês já conseguem ver que o livro tem bastante violência. O Sem Pernas, ele é usado como um espião do grupo. Ele vai para a casa dos ricos, acaba ficando lá por um tempo como trabalhando ou sendo cuidado por eles.
E ele acaba falando pro grupo se tem coisas boas pra roubar lá ou não, e falando como eles podem entrar. A gente vai ter também a figura do gato. O gato, ele é um garoto que se arruma bem, que é bem bonito, considerado bem bonito pelo pessoal do Capitão da Areia e por outras pessoas. E o gato, apesar de ele ser um menino jovem, dos 14 aos 16 anos de idade mais ou menos, ele vai se envolver depois aqui na história com uma mulher mais velha, que é a Dalva. A Dalva é uma prostituta e ele vai acabar formando um relacionamento com ela, mesmo sendo bem novinho. E essa questão aqui do relacionamento desses dois já vai fazer a gente pensar sobre o resto do livro, porque vai aparecer muito esse desenvolvimento sexual dessas crianças muito precoce. Já que eles convivem na rua, eles aprendem muitas coisas erradas. Então, tanto a violência quanto essa coisa da sexualidade vai ser muito presente aqui no livro através da história. O sexto garoto que a gente vai ter aqui presente é o Pirulito. O Pirulito, ele vai ser uma vertente religiosa aqui no livro. Ele é muito apegado à religião, mas ele nem sempre foi assim. Ele ficou mais apegado à religião por conta do contato que ele teve com o padre José Pedro. Um dia o Pirulito, ele foi pra missa para tentar encontrar objetos na igreja que ele podia roubar, já sendo uma pessoa mais devota, e a partir desse contato que ele teve com o padre lá dentro da igreja, ele ficou mais devoto ainda, e ele é um dos únicos do grupo que vai ter esse contato com a religião. O sétimo garoto, que é o Boa Vida, ele vai aparecer aqui pra gente como um personagem que vai tratar mais da sexualidade dessas crianças, mas ele é bem pouquinho, ele não aparece tanto, mas ele vai ter um relacionamento com outras crianças ali dentro do grupo que são mais novas do que eles. Aqui, na época que o livro retrata, essas pessoas que têm relacionamentos com pessoas do mesmo sexo não são chamadas de gays, LGBTs, nada disso. Eles vão ter nomes extremamente ruins para se dirigir a essas pessoas, que vão ser pederasta ou, como eles falam também no livro, chibungo. O Boa Vida vai aparecer através dessa questão porque o padre vai ter um contato maior com o grupo e ele vai falar para essas crianças que fazer esse tipo de relação, ter esse tipo de relação com outro homem é considerado pecado dentro da religião. E através disso, o Pedro Bala vai falar que os passivos não vão poder ficar dentro do grupo, que eles têm que sair. Por último, a gente vai ter a presença do Volta Seca. O Volta Seca, ele é um garoto que tem uma imaginação bem forte e ele gosta muito dos cangaceiros de Lampião. Ele gosta desse grupo porque a mãe dele tinha um contato com o Lampião e ele fala que o Lampião é o padrinho dele. A maior parte das vezes esses garotos vão se virar sozinhos, mas a gente tem algumas figuras aqui de adultos que vão ajudar eles através dessa história. Como eu havia dito, o padre José Pedro vai estar presente com os garotos, ele vai se aproximar desses meninos para tentar tirar eles dessa vida. E a gente vai ter também a presença de uma outra figura religiosa, que é a Dona Ninha. A Dona Ninha, ela é uma figura religiosa, só que da matriz africana. Ela vai ser vista como uma espécie de curandeira para o grupo, e também uma ajuda, como se ela fosse uma mãe, mas ela não é tão presente assim na vida deles. Além dela, a gente vai ter o Querido de Deus. O Querido de Deus é um pescador e ele também sabe lutar capoeira. Ele vai ensinar esses meninos a se defenderem e vai ser uma figura presente na vida deles. E por último, a gente vai ter o João de Adão. O João de Adão, ele é um doqueiro. Um doqueiro é aquela pessoa que fica nas docas dos navios, né? E ele ajuda a tirar os objetos de lá de dentro. Ele vai ser também um amigo dos meninos e vai conversar com eles sobre as coisas que aconteceram no passado da doca. Como eu disse pra vocês, nem sempre a história vai se referir somente ao roubo que os meninos fazem. Eles também algumas vezes encontram trabalho. A gente vai ter aqui, nessa edição que eu tenho, da Editora Record, na página 56, o capítulo As Luzes do Carrossel. Esse capítulo aqui vai se referir a um carrossel que chegou na cidade, um carrossel meio velho, sabe, meio acabado, que dois dos meninos vão trabalhar nesse carrossel, sendo eles o Volta Seca e o Sem Pernas. Eles trabalham nesse carrossel, eles contam pros meninos que estão lá no Trapiche. Verdade, eles moram no Trapiche, gente, que fica perto ali das docas e perto do areal, tá? É como se fosse um lugar para guardar coisas, um armazém, só que ele não é mais usado, então os Capitães da Areia ficam ali. Eles contam então pros meninos que eles vão ficar lá nesse carrossel cuidando, e os meninos falam se eles podem ir de madrugada para andar nesse carrossel. Essa parte, ela é uma parte que eu acho que o autor usou pra gente sentir um pouco mais de contato com essas crianças. Porque apesar deles serem ladrões e de cometerem crimes, eles ficam com vontade de andar no carrossel, como qualquer criança ficaria. Eles trabalham por um tempo nesse carrossel, quando ele fica lá chamando as pessoas ou fazendo o carrossel girar, e os meninos acabam indo pro carrossel, dar uma andadinha assim, eles acham muito legal, muito divertido,
E é a primeira ideia que a gente tem aqui dessas crianças como o que elas são, que são crianças. Como eles têm esse contato frequente com a Dona Ninha, é para eles que ela vai, quando ela precisa, retomar o santo que foi tirado dela pela polícia. Esse santo, ele é tirado dela, ele vai ser colocado numa salinha lá da polícia, perto de onde os presos ficam, e ela pede para os Capitães da Areia, especificamente pro Pedro Bala, para tentar resgatar esse santo que foi pego pela polícia. O Pedro arma um plano e ele consegue tirar esse santo de lá. Ele demora um pouco, ele fica preso um pouco lá. E ele tem um pouco de contato com os presos adultos que estão lá dentro. Se a gente for parar para pensar nessa questão, por exemplo, isso significa que os Capitães da Areia, eles não são vistos pela população mais pobre de lá como pessoas só criminosas. Eles também servem para ajudar as pessoas a lidar com coisas que acontecem que são injustas. Então eles são procurados para casos que envolvem outras pessoas ali da comunidade. Não só eles armam planos para roubar dessas pessoas, até porque eles roubam muitas vezes de famílias mais ricas, que têm muito mais dinheiro do que as outras pessoas ali que estão junto com eles. Um personagem que vai ter uma história muito interessante aqui no livro é o Sem Pernas. Como eu disse, o Sem Pernas ele é um garoto manco, então ele acaba recebendo um pouco mais de ajuda do que os outros meninos, porque as pessoas ficam com dó dele. E certo dia ele vai para uma casa para bisbilhotar o que a família tem para as crianças roubarem. Só que a mulher dessa casa, ela perdeu um filho e ela acaba fazendo com que o Sem Pernas substitua essa criança. Então ela dá muito mais carinho para ele do que ele já recebeu em outros lugares. E ele fica se sentindo muito mal por ter que roubar essa mulher, só que ao mesmo tempo ele fica pensando que ele não pode abandonar os companheiros dele. E essa história, ela acaba mostrando um lado novamente muito infantil dos Capitães da Areia, porque ele não quer abandonar aquela casa, não por conta da mordomia que ele acaba tendo lá, não pelas roupas melhores, pelos brinquedos, pelo estudo, não. Ele quer ficar lá porque ele vai ganhar carinho dessa mulher, uma coisa que ele não tem há muito tempo. Pensando nos amigos que estão sem nada para comer e dormindo no trapiche, que é literalmente abandonado, ele acaba cometendo roubo, né? Se sente muito mal. E isso acaba despertando uma raiva ainda maior dentro dele por tudo que ele tem que passar. Mas ali pro meio do livro, a gente vai ter o capítulo que vai falar sobre uma doença que vai acabar se alastrando ali na Bahia e também em outros lugares, que é a varíola. Esse capítulo aqui da página 125 do meu livro, que se chama Alastrim. A varíola, ela vai pegar muitas pessoas ali da comunidade e muitas vão falecer, só que elas falecem principalmente porque elas não têm acesso à vacina. A vacina, ela existe aqui, só que ela não é distribuída para essas pessoas mais pobres. Quem tem acesso a essa vacina são as pessoas que têm mais dinheiro. Uma coisa interessante no começo desse capítulo é que a gente vai perceber que essa doença vai ser colocada como uma maldição de um deus africano. No caso, ela é uma deusa que vai se chamar Omolu e ela é a deusa das florestas da África. Então, os mais pobres, que têm esse contato maior com a religião africana, de matrizes africanas, eles vão atribuir essa doença a essa entidade, que é uma espécie de castigo que ela enviou para essas pessoas por talvez fazerem alguma coisa errada que ela não tenha gostado. Essa doença, como eu disse, vai abater várias pessoas ali mais pobres. Ela vai abater alguns dos meninos dos Capitães da Areia. Um deles, infelizmente, vai acabar vindo a óbito por conta disso. E não especificamente por conta da doença em si, mas naquela época, naquele período, as pessoas eram mandadas para lugares onde vários doentes ficavam reunidos. E nesse lugar, como a doença ficava ali, os doentes acabavam falecendo muito mais rápido. O Pedro Bala fala que não vai mandar esse menino, apesar de alguns outros Capitães da Areia acharem que seria certo mandar esse menino pra lá. Ele não quer mandar, ele acaba mandando esse menino pra casa da mãe dele, só que as autoridades descobrem que ele tá lá, escondido na casa da mãe dele, porque uma das pessoas que ficou sabendo disso foi o padre, e o padre escondeu isso das autoridades, sendo que a igreja era obrigada a mandar essas pessoas para esses locais onde ficavam todos os doentes. E o padre, inclusive, recebe uma chamada de um dos superiores dele, falando que ele fez uma coisa errada e que ele não deveria ter feito isso.
Eu vou ler uma partezinha do que o padre fala para esse superior dele com relação a isso que aconteceu e com relação também a tudo que os capitães da areia fazem. É bem interessante essa passagem. Ele fala assim, que culpa eles têm? O padre se lembrava de João de Adão. Quem cuida deles? Quem os ensina? Quem os ajuda? Que carinho eles têm? Estava exaltado e o cônego se afastou mais dele, enquanto fitava com os olhinhos duros. Roubam para comer, porque todos esses ricos que têm para botar fora, para dar para as igrejas, não se lembram que existem crianças com fome. Que culpa! Cale-se! A voz do cônego era cheia de autoridade. Quem o visse falar diria que é um comunista que está falando. E não é difícil. No meio dessa gentalha, o senhor deve ter aprendido as teorias deles. O senhor é um comunista, um inimigo da igreja. O padre olhou horrorizado. Então a gente tem esse padre tentando ajudar essas crianças, só que ele é repreendido pelas pessoas da igreja, que tecnicamente deveriam ajudar essas crianças que estão na rua, mas que não fazem nada. Recebem dinheiro das pessoas que doam, mas não usam esse dinheiro para caridade realmente, usam mais para, muitas vezes, arrumar a igreja, enfim, fazer outras coisas com esse dinheiro, que a gente sabe muito bem que isso acontece tanto no livro, né, quanto na realidade. Com essa doença que se espalhou, como eu disse, muitas pessoas morreram, e a gente vai ter a entrada de dois personagens novos nessa história, que é a Dora e o Zé Fuinha. A Dora, ela é uma menina dos seus 14 para 16 anos de idade, e os pais dela, infelizmente, vão falecer de varíola. O pai dela morre rapidamente por conta da doença, a mãe dela acaba tendo a doença, mas tem uma recaída, e acaba falecendo também. Ela e o irmão dela tem 6 anos, que é o Zé Fuinha, eles vão ficar sem casa, ela vai sair do morro, e ela vai tentar encontrar emprego para conseguir sustentar a ela e o irmão. Ela procura emprego na casa da mulher que dava roupas para a mãe dela arrumar e lavar, só que a mulher não quer ceder o emprego para ela porque ela acaba sabendo que a mãe morreu de varíola e prefere não colocar a menina dentro da própria casa para não ter essa doença talvez se espalhando dentro do lar dela. Sem ter o que fazer, a Dora e o Zé Fuinha, eles estão na rua quando eles encontram os capitães da areia. Eles encontram com o João Grande, o professor, e os dois acabam resolvendo ali levar a menina pro Trapiche pra ficar lá junto com os capitães da areia. Eles ficam com dó da situação dela e acabam levando ela pra lá. Quando eles chegam lá, infelizmente, a primeira coisa que os outros capitães pensam em fazer com ela é abusar dessa menina. Só que o João Grande e o professor vão defender ela até a chegada do Pedro Bala. O Pedro Bala inicialmente vai também achar certo cometer esse abuso com essa menina, querer meio que tratar ela, como eles mesmos falam, como puta. Só que o professor e o João Grande convencem o Pedro Bala a não fazer isso, já que a Dora é uma menina, é uma criança como eles também são. O Pedro então acata isso, ele fala que essa é a decisão e que ninguém vai encostar na menina. Alguns dos capitães da areia ali acham isso errado, já que ela é uma mulher e que ela tá ali pra isso mesmo, já que ela veio ali pro Trapiche. Essa é uma parte bem triste da história, não é a primeira vez que um abuso é citado aqui. A gente tem, num capítulo, mais pro começo do livro, o Pedro Bala cometendo sim um abuso com uma menina, um estupro com uma menina. E é até interessante ver ele mudar de decisão, né, aqui nesse capítulo com relação a Dora, porque no capítulo anterior ele cometeu esse ato de violência, mas ele se arrependeu, porque justamente por isso, por conta da menina ser uma criança e ele ter feito isso forçando ela. Então ele tem essa reflexão, mas é uma parte do livro que acaba afastando a gente um pouco desses personagens por conta do tanto de violência que eles podem cometer. A partir do momento que a gente tem a entrada da Dora nesse grupo, ela vai trazer um pouco de uma relação carinhosa com essas crianças como mãe ou como irmã deles. Já que eles não têm tanto essa presença feminina na vida deles, a Dora entra como essa presença feminina, né? E ela é muito admirada por esses meninos. Não como uma ideia de paixão, mas como essa ideia que eu falei de irmã ou mãe. Um dos únicos meninos que vai desenvolver uma paixão por ela, e ela igualmente por ele, vai ser o Pedro Bala. A partir dessa entrada dela, as coisas vão se desenvolvendo muito mais rapidamente. Eu não vou falar tanto sobre isso, porque poderiam ser muitos spoilers para esse livro aqui, então vou meio que dar uma parada por aqui. Mas eu acho interessante vocês saberem que a partir desse momento muitas coisas vão acontecer na história, principalmente com o Pedro Bala e com a Dora, e
a gente vai ter uma mudada ali no ambiente, né? Uma modificação bem grande na realidade da dinâmica de grupo dos Capitães da Areia. Eu demorei ao todo 6 dias para ler esse livro, mas eu poderia ter lido mais rápido. Eu tava com algumas pessoas aqui em casa, então não deu muito para mim ler rapidamente esse livro. Daria, eu acho que talvez uns 3 dias para alguém que lê mais rápido, 2 dias para ler o livro. Afinal, ele tem 235 páginas, então passa bem rapidinho. Eu dei uma sinopse e algumas opiniões para vocês acerca dessa história, mas agora eu vou falar mais profundamente sobre tudo o que aconteceu aqui dentro do livro e o que eu achei. Primeiro de tudo, eu queria dizer que realmente esse livro merece o título de clássico. Ele realmente é um livro muito importante para a formação de uma pessoa, principalmente uma pessoa brasileira. Por que isso? Esse livro vai ter muitas críticas com relação à sociedade daquela época que podem com certeza servir para a sociedade dessa época. Obviamente, um livro ele não tem que sempre fazer crítica à sociedade para ser um livro muito importante para o desenvolvimento de uma pessoa. Mas essa é a intenção dos Capitães da Areia. E por que eu falo isso com tanta certeza? Porque esse texto, gente, ele não é subjetivo. Ele é um texto muito objetivo e que esclarece tudo que o autor está querendo criticar. A gente vai ter uma crítica a essa violência policial que é sofrida por essas crianças, ao abandono das pessoas com relação a essas crianças e também à religião que não faz nada para ajudar essas crianças, sendo, no caso, uma hipocrisia, né? Já que a religião fala muito sobre a ajuda aos pobres e sobre você ser uma pessoa mais amorosa com as pessoas que são necessitadas. Uma coisa que é interessante a gente analisar é que apesar de toda essa violência que essas crianças estão sofrendo ao redor delas e ao longo do livro, elas têm um carinho uma com as outras. Elas se xingam, elas se batem, mas elas ainda se veem como companheiras umas das outras. Eles, como grupo, eles precisam um dos outros pra sobreviver, literalmente sobreviver, ter o que comer no outro dia, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais me pegou, assim, além dessa pobreza dessas crianças, do abandono que elas sofrem, foi também a violência sexual, né? E a sexualidade como uma coisa totalmente normal aqui dentro dessa história. Não é algo que as crianças veem como errado. A gente só tem, como eu disse, o Pedro Bala se referindo a isso como uma coisa errada. E é muito triste você parar pra pensar que não só essas crianças do livro, mas também crianças da vida real sofrem com esse tipo de coisa. Chega até a ser uma coisa, assim, muito triste de se ver acontecendo nesse livro, porque a gente começa a pensar como essas questões que são discutidas aqui dentro do livro estão presentes na nossa sociedade até hoje e não mudaram, sabe? São questões que a gente vê sendo falada no jornal, falada na política, e a gente mesmo no dia a dia discute, e essas questões não mudam, sabe? Essas crianças continuam sofrendo do jeito que elas sofriam há 60 anos atrás, sabe? Ao mesmo tempo que esse livro é um livro pesado, ele consegue ter uma leveza, o que é muito estranho, eu sei, parece que as duas coisas não se encaixam. Mas ele traz essa leveza por conta do comportamento dessas crianças, porque tem momentos que elas se comportam como crianças, sabe? E também o jeito que elas levam a vida. Apesar de todo o sofrimento, elas levam a vida, pelo menos a maioria deles, com leveza, né? A gente tem, obviamente, o Sem Pernas, por exemplo, que é uma figura que vai desenvolvendo um ódio muito grande. O Pedro Bala tem um ódio muito grande também por tudo que acontece com ele depois, mais pro final, que eu não posso falar pra vocês. Mas eles são crianças, então eles têm essa leveza ainda com a vida. E as pessoas boas que estão ao redor deles também tentam trazer essa leveza pra eles, sabe? Trazer um pouco mais de cuidado, de carinho pra essas crianças abandonadas e órfãos. É um livro que eu terminei, que eu li devagar, né? Que eu terminei, mas ainda tá comigo, sabe? Não é um livro que eu vai esquecer tão facilmente. E eu com certeza releria essa história. Porque, gente, é uma história muito bem escrita. O Jorge Amado escreveu isso aqui maravilhosamente bem. Obviamente não é um livro perfeito, eu não achei um livro perfeito. Eu acho que por conta de ter algumas histórias, assim, mais aleatórias, eu diria, na história, não é um livro totalmente linear, pelo que eu li. A gente acaba perdendo algumas histórias de vista. Elas são passadas aqui na história pra falar sobre algum tema, alguma coisa, e depois elas não são retomadas, né? Elas só ficam ali, tipo, como passageiras, histórias passageiras. O autor poderia ter feito um pouquinho mais de profundidade nessas histórias. E também o final, eu achei que o final foi um pouco corrido. Como eu disse, quando a Dora entra aqui na história, a história fica bem mais desenvolvida, acontecem bem mais coisas.
então eu achei que esse final foi um pouquinho corrido. Talvez se tivesse ali umas 320 páginas seria mais interessante. Mas talvez seja porque eu gostei muito da história e não queria que ela acabasse logo. E a história, a gente nem precisa de tanta ação assim, porque só o dia a dia e os personagens em si, eles são muito interessantes. Pelo menos pra mim eles foram. Essa foi a resenha de Capitães da Areia. Eu espero que vocês tenham se interessado pelo menos um pouquinho sobre essa história, porque é uma história que merece ter um pouco de atenção. Se vocês estão procurando aí algum livro pra ler agora, no final desse ano de 2024, nesses 3, 4 dias aí que a gente tem ainda, ou se querem um livro para começar janeiro de 2025, eu garanto que esse aqui é uma boa pedida e não é um livro chato de maneira nenhuma. Livro clássico não é chato, eles são livros muito bons na realidade. E eu espero que eu tenha influenciado vocês pelo menos um pouquinho, talvez, a ficar com vontade de ler esse livro. Foi meu primeiro livro do Jorge Amado. Eu nunca tinha lido nada dele. Livro de estreia, no caso, estreia pra mim, muito bom. Eu espero ler outros livros dele, que sejam também muito interessantes, assim como esse aqui foi. Eu acho que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo de onde comprar esse livro. Eu acho que eu vou deixar algumas edições aqui também pra vocês, mas pra quem acaba não querendo gastar muito com livros, procurem esse livro em sebos. Em sebos esses livros estão bem baratinhos. Eu não me recordo quanto eu paguei nesse aqui, mas eu acho que foi por volta dos R$10 por aí. E ele é capa dura, tá, gente? É uma edição bem caprichada da Record, dos anos 73, se eu não me engano, 1973. E é uma edição bem bonita. Só tem algumas partes dela que, infelizmente, estão com um texto um pouco apagado, assim, mas dá pra gente entender pelo contexto o que tá escrito. Não é nada que dificulte a leitura, pelo menos pra mim não dificultou. E ela tem esse detalhe aqui, ó, em dourado, da cidade, que é onde os meninos moram. Eu achei bem bonito, porque ela não tem muita coisa na capa, é só essa cidade aqui e a lateral, sabe? Essa edição é muito bonita, eu vou dar uma limpadinha nela, que ela tá meio zoadinha por conta de ter vindo do sebo, mas eu adoro edições assim. Então, pra quem gosta de sebo, procurem em sebos, tá? Que vocês vão encontrar edições bem baratas e que vão ser bem boas pra vocês lerem. Afinal de contas, quem é leitor sabe que o que importa de verdade é o conteúdo que tá dentro de um livro e não só a capa. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Acabou!